De boa. Tranquilo? Todos me ouvem? Nós vamos iniciar a nossa gravação aqui. Depois eu devo disponibilizar para vocês o vídeo. Vocês estão tendo acesso aos materiais que eu estou postando ou não? Como tá? Quem está vendo? As aulas gravadas, tá certinho lá. Isso, os materiais, tudo. E me diz uma coisa, como que tá aí o andamento do trabalho de vocês? Como tá indo? Me dê aí um feedback. O meu só falta a geladeira. Só falta a geladeira e os demais. Como tá indo, pessoal? Eu comecei tudo do zero por causa que chegou as lapiseiras. Daí eu queria fazer certinho. Ficou um pouquinho embaixo, Thiago, eu não consegui ouvir. Eu comecei tudo do zero porque chegou as lapiseiras agora. Daí eu queria fazer tudo já com elas. Ah, entendi. E diz uma coisa, gente, como que tá essa questão aí dos materiais? Vocês estão conseguindo os materiais? Vocês estão tendo acesso? Ô, João, você tem que dar uma olhada. A questão da régua paralela, ela tem uma regulagem. Quando você pega a mesa, geralmente assim, a mesa ela tem a régua paralela, ela tem duas cordinhas, né, dois barbantes que seguram ela, né, que permite com que ela faça esse movimento na vertical. E para poder prender essas duas linhas ali, ela tem em cima na parte superior ali da face da mesa, geralmente elas têm uns parafusinhos, um pequeno suporte, que permite aí fazer esse apoio das linhas e prender a régua paralela. Dá uma olhadinha que às vezes é o seguinte, pode ser que ela esteja com um problema na hora de fazer hora do suporte prender. Tem alguns suportes que às vezes amassam, daí a régua ela acaba ficando um pouco torta. Às vezes um está mais preso que o outro, você tem que parafusar e desparafusar. Então, você precisa dar uma verificada a respeito disso daí, tá? Pessoal, ó, para vocês saberem, para vocês terem noção se a régua está boa ou não, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: peguem a régua paralela, desça ela até o final da mesa, até os suportezinhos que tem na parte inferior, e dá uma olhada se ela está igualando, se ela está encostando de uma forma igual nos dois lados, tá? Porque se ela não estiver encostando dos dois lados, quer dizer que a régua está torta. Se ela estiver torta, os teus desenhos, consequentemente, eles vão sair tortos também, tá? E aí vocês perdem qualidade no desenho, vocês perdem precisão, acabamento final, entendeu? Então, antes de tudo, antes de produzir o desenho, antes de qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês precisam sempre se atentar para a qualidade dos materiais, tá? Tem que ver se está limpo, se a régua paralela, se ela está posicionada correta, se a mesa está funcionando. Então, todas as coisas elas são importantes antes de vocês desenvolverem qualquer tipo de atividade, tá certo? Tranquilo? Deu para entender isso? Sim ou não? Gente, se eu não tiver um retorno de vocês, fica difícil de saber, na verdade. Deu tudo certinho, professor. A respeito dos desenhos que vocês estão fazendo, vocês têm dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Professor, Diga. eu tenho a dúvida da geladeira. Pode falar. Como é que vai fazer para desenhar a parte de baixo dela? A parte inferior? É, a parte de baixo, eu acho que é onde fica o motor, porque é meio complicado. Sabe o que você pode fazer? Você pode desenhar a face dela, como você fez na parte de cima, e aí você coloca embaixo os 4 pezinhos. Pode ser simples assim, tá? Então, beleza, então. Tranquilo, gente? A gente pode deixar combinado assim? Aquela parte de trás dela, onde tem aqueles ferros meio que... Ah, não sei como é que explica. Tem que desenhar aqueles ferros também? Lá de trás tem que desenhar. Beleza. Aí vocês vão ter que tirar a medida e fazer o desenho. Beleza, valeu. Certo? Ó, o importante agora é que vocês entendam a lógica de raciocínio, tá certo? Vocês precisam saber como representar. Isso é importante.
Então é importante esses exercícios, como da geladeira, da cadeira, por exemplo, o objetivo deles é único exclusivamente que vocês pratiquem a observação, que vocês realmente se atentem para cada detalhe desses eletrodomésticos, desse mobiliário, que vocês consigam aí ilustrar a cabeça de vocês como que nós vamos fazer essa representação gráfica dessas peças, tá? Essa forma de representar, essa forma de produzir, de desenhar. Então, isso aí precisa estar muito claro, isso é muito importante. Por quê? Segundo bimestre, nós vamos desenhar o nosso primeiro projeto, e vai ser um projeto arquitetônico, tá? Então, vocês vão ter que fazer isso aqui que vocês aprenderam. Vocês vão ter que fazer planta baixa, corte, fachada, elevação. Vocês vão ter que fazer aí cobertura. Então, vocês vão aprender a desenhar um projeto completo. Então, é preciso que vocês aprendam essas questões que nós estamos vendo agora no primeiro bimestre, que vocês tenham total domínio sobre elas, porque nós vamos aplicar isso para elementos maiores, né? A gente está falando agora de imobiliário, a gente está reproduzindo pequenos objetos, mas nós vamos ampliar essa escala. Então, a gente vai trabalhar no segundo bimestre com uma edificação. Então, nós vamos ter aí o projeto de uma casa, e aí vocês vão aplicar tudo isso que vocês estão aprendendo, vocês vão aplicar no projeto da casa. Espessura de linha, elevação, né, essas vistas ortogonais. Hoje, a nossa aula, eu vou mostrar para vocês como se faz um corte, e o que é um corte. Então, vocês vão ter que fazer um corte de uma casa. Então, tem todas essas coisas que vocês vão aprender a representar no segundo bimestre. Para que isso ocorra, e vocês vão perceber que a nossa disciplina, ao longo dos bimestres, conforme esses bimestres eles vão se sequenciando, a gente vai perceber que o conteúdo ele é muito contínuo. Então, eu vou aprender no primeiro bimestre a base, tá, o mínimo que eu preciso saber. No segundo bimestre, eu vou aplicar isso no projeto arquitetônico. No terceiro, eu vou aplicar isso no projeto elétrico. Aí, no quarto bimestre, eu vou pegar todos esses conhecimentos que eu tenho, vou jogar isso no AutoCAD. Então, todas as ideias de representação, elas já precisam ter sido assimiladas. O ideal seja que você chegue no quarto bimestre e você tenha as dúvidas sejam somente a respeito do funcionamento do programa, certo? Então, como representar determinada coisa, o interessante é que vocês não cheguem com essas dúvidas lá no quarto bimestre, tá? Porque o nosso tempo ele é muito curto, vocês sabem disso. Temos aí um volume de aula que ele é pequeno até, não temos um número grande de aulas. E para que a gente possa ter um melhor aproveitamento dessas nossas aulas, é importante que vocês tenham esse conhecimento prévio sim, tá? Então, essa base que nós estamos construindo agora, no primeiro bimestre, vocês precisam aproveitar ela bem, vocês precisam praticar, vocês precisam entender essas técnicas de representação para a gente poder aplicar isso daí nos próximos projetos, tá certo? Então, antes de eu começar de entrar agora no próximo assunto, eu quero, para a gente finalizar esse trecho da aula, eu quero ouvir de vocês aí quais eventuais dúvidas ou dificuldades que vocês estão enfrentando no processo de produção desses desenhos. Como está sendo a experiência para vocês? Eu preciso que vocês interajam comigo, gente. Preciso que vocês falem, que vocês respondam a essas questões. Porque é o seguinte, ó, se vocês não aproveitam esse momento para falar, para se expressar, dizer o que está difícil, o que está errado, isso passa batido, certo? Eu considero que vocês aprenderam e está tudo ok. E aí depois eu vou corrigir isso aí na entrega final e depois a gente vai começar a carregar essas coisas para o próximo bimestre. Então, a hora é agora, é importante que vocês interajam, que vocês participem, vocês precisam mostrar como está sendo a experiência, quais as dúvidas que vocês estão tendo, o que está difícil, o que vocês não aprenderam. A hora é agora. Vamos lá. Professor, eu fiz a geladeira, eu posso compartilhar para você dar uma olhada? Pode mostrar. Marcos também, pode apresentar, Marcos. Depois do Luiz.
Se você conseguir ampliar um pouquinho a tela, Luiz, que eu não estou conseguindo ver direito. Tá bem pequeno. E você consegue virar a imagem ou não? Aí fica melhor. Gente, tenta colar no PowerPoint quando vocês trouxerem aqui para aula, que a gente consegue enxergar melhor. Isso, assim, acho que assim mais próximo tá bom, o Luiz. Tenta aproximar um pouquinho mais. Isso aí, vamos dar uma olhada aqui. Ó, o seu puxador, ele ficou errado, tá? Porque é o seguinte, ó. Quando você mostra ele para baixo, como você fez aí, você está mostrando ele já em perspectiva. Entende? Quando você faz esse movimento aqui do puxador, você mostra ele para baixo, é como se você estivesse mostrando ele com profundidade. Lembra que a gente está trabalhando num desenho de 2D, que a gente trabalha largura e comprimento. Profundidade não entra agora. Entendeu? O certo do seu puxador, que você deveria, a forma correta de ser representado, é como se você tivesse uma espécie de retângulo de fora a fora na geladeira, entendeu? Você não precisa se preocupar nesse momento em mostrar essa volumetria, mostrar essa diferença de tamanho. Você precisa mostrar que existe ali uma peça, e essa peça ela pode ser representada somente com esse retângulo. Dá para entender? Ah, entendi. Ó, se você puder mostrar de novo aí, saiu pra gente. A gente não tá vendo. Isso aí, ó. Olha lá, você tá vendo onde que eu tô falando pra você? Isso aí mesmo, ó. Qual que seria a forma correta de você fazer? Você pode fazer um retângulo de fora a fora, tá? Você pode representar ele com uma linha um pouco mais espessa, para mostrar que ele tá à frente das demais peças, das mais fáceis. E aí você pode até representar com maior detalhe e cuidado até aquelas ondulaçõezinhas das borrachas, aquela divisão entre uma parte e a outra. Certo? Dá para entender? Entendi. Mas quando é meio curvado assim, daí tem que desenhar também? Ó, quando ele for meio curvado, ele vai aparecer na vista lateral, na frontal não aparece. Entendeu? Ah, tá. Frontal não aparece. A parte inferior, a sua também, ela não tem essa curvatura, tá? Ela vai ser reta, ela vai ser um retângulo reto, uma caixa. Entendeu? Ah, sim. Ó, o que eu fiquei com uma dúvida. A parte superior da geladeira ali, ele é uma peça mesmo, ou você fez para mostrar essa parte de cima, a face superior? É como se fosse uma borda de plástico. É uma borda, né? Isso. E essa borda, ela fica à frente da porta. Fica, aham. Então, aí nesse mesmo caso, ó, a bordinha, essa bordinha superior, a parte dos puxadores, elas são representadas com uma linha mais espessa, porque ela vai estar à frente dos outros elementos, tá? E os demais, eles ficam com uma linha um pouco mais fina. Tá certo? Arrasta um pouco a imagem para a gente ver a vista lateral. Isso aí mesmo. Se você puder até aproximar um pouco mais, aí a gente já consegue ver melhor. Ó, você fez arredondado ali, tá certo, tá? Parte superior, assim, se tem uma borda, teoricamente estaria certo. Tem que dar uma olhada, aí eu tenho dúvida, tá, Luiz? Ó, você precisa ver como tá o teu móvel lá. Se você conseguisse até bater uma foto do móvel, recortar ela e colar junto da folha, seria legal, tá? Daí daria pra gente ter mais ou menos uma noção do que é o móvel. Ah, entendi. Ó, gente, ó, isso vale para todos, tá? Todos que estão me assistindo aí, estão me ouvindo.
vocês podem usar a estratégia, eu acho que até devem usar essa estratégia, vocês batem uma foto da imagem que está sendo representada, pequena, tá? Bem pequena. Aí vocês fazem um recortezinho e colam no canto, com bastante cuidado e capricho, porque quando você sabe que você trabalha com cola, se você colocar muita cola, você vai acabar estragando a folha, tá? Então, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês colarem na folha, vamos fazer melhor. Em vez de vocês colarem na folha, a hora que vocês forem apresentar o projeto, tanto na aula que vem, quanto no dia da entrega, que vocês vão precisar fazer isso, montar um PowerPoint para me entregar essas imagens, antes dessa folha, antes de você colocar a folha, você vai bater uma foto da sua geladeira, da sua cadeira, e você vai colocar no slide anterior a essa imagem, você vai colar uma foto lá dessa daí, do móvel que foi representado. Pode ser? Todo mundo entendeu isso? Pode ser sim. Sim ou não, gente? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Certo? Eu vou escrever, gente, um roteiro de entrega do trabalho, tá? Vou fazer ali uma listinha de como você... Ô, Luiz, deixa aqui pra gente ver mais um pouquinho. Eu vou fazer uma listinha de tudo que vocês precisam entregar no dia da entrega, data da entrega, tá? Quanto vai valer cada um dos exercícios, certo? A apresentação da semana que vem também é parte da nota, tá certo? Então, todos precisam apresentar os desenhos que já foram feitos nas semanas anteriores até agora, e eu vou fazer uma listinha com vocês, o peso de cada uma das atividades, a data de entrega e como tem que ser montado o arquivo de entrega. Tá certo? Eu vou disponibilizar isso aí para vocês. Voltando para o seu desenho, Luiz, é o seguinte, ó. A parte superior, eu tenho dúvidas, eu não sei se essa bordinha ela é inteira na geladeira ou se ela é diferente, tá? Se ela tem diferença de nível. Então, não, quem perguntou do PowerPoint é em PowerPoint. Tá certo? Sem PDF, sem Word. Arquivo PowerPoint. Certo? Ó, essa portinha sua aqui da geladeira, você poderia também fazer ali com um pouquinho mais de detalhes, fizesse ela um pouquinho mais fina, de uma forma que aparecesse também as borrachinhas que colam a geladeira. Você tem essas linhas que representam aí essa divisão do freezer com a parte de baixo. Você percebe que no seu desenho ela está inclinada, né? Ela deveria ser reta, ela continua sendo reta. Essas inclinações você acaba não mostrando. Lembra o seguinte, ó. O desenho 2D ele é um desenho chapado. Você vai mostrar altura e largura só. Agora você não mostra profundidade. Tá certo? Dá para entender isso? Sim? Sim. O da parte inferior, ele tá correto, tá? Esse só precisa tomar cuidado do seguinte, ó. Ele tem erros de precisão de linha, tá? Tem uma linha aqui que ela tá bem torta, que dá para ver, que é essa linha na parte inferior. Os pés, eles precisam estar numa linha mais grossa do que a geladeira por si só, até porque eles estão mais perto do observador. Outra coisa, em todos os seus desenhos, ele aparece que você escreve as letras embaixo, ó, por exemplo, nessa parte da vista inferior, é interessante que você escreva o nome inteiro, tá? Vista inferior. E aí você percebe que ele tem, a tua letra ela tá com muita diferença de tamanho. Se você quiser colocar ela, tentar fazer ela um pouco mais homogênea, fica melhor. E embaixo do escrito vista inferior, você precisa colocar a escala. Então você coloca lá, vista inferior é a escala que você representou. Tá certo? Entendi. Entendeu? Vai na superior, vamos ver como tá. Sobe. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como ficou a sua superior. Aí, ó, tá vendo? Na superior já dá para ver melhor, ó. Como tá. Entendeu?
Você só precisa tomar cuidado na superior, aí é só essa questão das espessuras das linhas, tá? Aí é um pouquinho mais de precisão. Certo? Eu acho que o seu é isso, Luiz. Aham. Quem mais Entendi, quer compartilhar, gente? Ó, quem falou foi o Gustavo. O Gustavo, na verdade, assim, não é questão de ser bom ou ruim, tá? O desenho técnico, ele não tem nada a ver com o desenho artístico. O desenho técnico, ele é aplicar procedimentos para representar um determinado objeto, tá certo? Então, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado lá com o ensino médio. Nós trabalhamos arte, então a gente tem uma visão muito ligada à arte. Na verdade, o desenho técnico, ele é uma representação técnica, ele está ligado muito ao uso de instrumentos, então é um pensamento muito racional, é diferente do que tem aquela demanda da educação artística que nós tínhamos, por exemplo, na escola. Você tinha que usar perspectiva, cores, um monte de coisas. Na verdade, não. Aqui nós vamos... o que vocês precisam aprender é observar um determinado objeto e representar ele no papel. É isso que o desenho técnico demanda. E aí, para conseguir fazer isso, você vai ter uma série de técnicas, tá? Uma série de procedimentos. O desenho técnico ele é procedimental. Então, você vai ter uma série ali de normativas, de etapas que você vai seguir para que você consiga realizar isso com uma devida efetividade, a devida eficiência que é necessário para um projeto, tá certo? Você vai falar assim, professor, eu consigo ser engenheiro sem saber desenho técnico? Você até consegue, mas você vai passar muita vergonha, certo? Porque é muito comum você chegar, principalmente num canteiro de obra, e você tem um projeto para ler. Como que você vai fazer para executar uma obra se você não sabe ler projeto, se você não conhece desenho técnico? E para mim, como que você, engenheiro, vai executar um edifício de 20 pavimentos, como que você vai saber, como que você vai fazer a execução desse edifício, se você não sabe ler projeto? Como que você vai fazer isso? Diz para mim. Certo? Então, essa parte do desenho técnico, ela é, assim, talvez um pouco mais desafiadora, vai exigir aí tempo e dedicação, mas ela é essencial, tá certo? Ela é essencial, tá? Eu sei que para engenharia, para vocês, né, talvez fazer cálculos seja aí pareça mais lógico, pareça mais adequado, mas você não saber ler também projeto técnico, você não vai ter como, entendeu? Porque você vai trabalhar principalmente na execução de projetos, na execução de obras. E a linguagem para o desenvolvimento de projeto é a representação gráfica. Se você não sabe representar, você não vai saber executar. É um raciocínio meio lógico, tá? Quem que é o próximo? Acho que era o Marcos que estava pedindo. Marcos? Aproxima mais, Marcos, que tá pequeno, não dá para enxergar. Pessoal, por favor, quando vocês forem apresentar, eu já falei isso nas aulas anteriores, eu gostaria que vocês batessem as fotos, colassem no documento em PowerPoint para poder fazer a apresentação, porque fica difícil a gente ler, na verdade, os documentos que não estão no PowerPoint. E, se possível, que vocês apresentassem no computador também, tá? Que eu acho que daí a leitura facilita um pouco mais. Tenta aproximar um pouquinho, o Marcos, para que ver se aparece um pouco mais, para a gente conseguir ver, que ele está, na verdade, ele está um pouco claro e eu não consigo enxergar muito bem. Se você conseguir aproximar um pouco mais. Isso, acho que aqui já dá para ver algumas coisas, ó. Isso, acho que aqui já consigo ver algumas coisas, ó. Dá uma paradinha aqui, ó. Ó, eu acho que no geral,
observando, fazendo uma análise assim, ó, a caligrafia ela tá boa, tá? O que você tem que tomar cuidado, que aí eu vejo, pode ser que demonstre até um pouco de ansiedade sua, tá? Eu não sei se você é uma pessoa ansiosa, mas o que eu vejo é que assim, ó, você precisa ter um pouco mais de homogeneidade na distribuição das letras. O ideal seja que as letras elas estejam, você tente aí conseguir um pouco mais de igualdade na distribuição delas. O espaço entre um e outros fique mais próximos um dos outros, tá? Fique mais igual. Acho que igual é a palavra, tá? Que uma letra, que você consiga deixar uma letra, o espaço entre um e outro um pouco mais igual, tá? Ó, porque na tua caligrafia dá para ver que as letras elas estão bem desenhadas, tá? Elas estão bem padronizadas, os tamanhos são parecidos, tá muito bom esse resultado. A única coisa que talvez você tenha que melhorar um pouco seja realmente essa distância entre um e outro. O restante eu acho que o teu desenho tá bom. Tá certo? Vamos lá, tem o próximo? Era só esse? Tem um da... Era só caligrafia? Tem outro? Isso, aproxima isso daí. Vamos ver como tá o traço do desenho. Se você puder aproximar um pouquinho mais. Do carimbo. Vamos começar pelo carimbo. Isso, aproxima mais. Se você conseguir mais, é melhor. Ó, nesse carimbo seu, dá pra ver o seguinte, ó. A caligrafia, no geral, tá boa, tá? Você tá conseguindo. O que eu vejo é que o seu traço também, ele evoluiu, ele tá evoluindo, tá? A gente vê que você já tá demonstrando um pouco mais de firmeza ao manusear a lapiseira. Porém, tem 2 pontos aqui, ó. Primeiro, ó, as tuas linhas, elas precisam ser mais precisas. Principalmente no quadrado ali, dá para ver, eu não sei se talvez pela falta do instrumento, não sei como você está usando para desenhar, isso atrapalha bastante e prejudica, às vezes, quando a gente não está com a régua paralela, fica difícil mesmo, tá? Só que assim, ó, dá para ver no teu desenho, ele está um pouquinho caído para a direita, tua linha, tá? Tem alguns pontos nessas linhas dos quadrados que dá para ver que a impressão que dá é que às vezes a hora que você passa o traço, talvez você tenha passado ele 2 vezes, então ele tem uma diferença de espessura de um trecho para o outro, é isso que dá para perceber. Isso também aparece lá no carimbo, tá vendo? Ó? Então, o que talvez você tenha que aí se policiar um pouquinho mais é na hora de manusear a lapiseira. Isso, gente, isso vai vindo com o tempo, tá? Conforme vocês forem desenhando e vocês forem progredindo, isso vai acontecer naturalmente, tá? Então, não se assustem, não se preocupem. O que vocês precisam fazer é só praticar. Quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão ficar, tá? Isso é um processo natural, é uma evolução natural, isso vai acontecer com o tempo. Então, o Marcos, a dica que eu dou para você é o seguinte, ó. A única coisa que você precisa melhorar aqui, nesse caso aqui, é tomar um pouquinho de cuidado com a precisão das linhas, né, com o uso dos instrumentos, para que as linhas não fiquem tortas, como está o caso dessas linhas aqui horizontais. As verticais não, elas estão boas, mas a horizontal ela está um pouquinho caída. E na hora de manusear a lapiseira, lembra que eu falei, né, eu sempre falo isso em todas as aulas, quando vocês forem manusear a lapiseira, vocês têm que se atentar sempre para que a lapiseira ela esteja em pé. Tem que manusear o mais em pé possível. Porque quando vocês fazem isso, vocês conseguem ter uma maior precisão no desenho, e aí a espessura do desenho ela vai aparecer com maior facilidade, ela vai aparecer com maior qualidade. Então é isso, certo? O que eu vejo nesses desenhos seus é isso. Tem outro desenho ou não? Tem. Vamos lá. Das letras, pode ir no de baixo. Né? Acho que as letras a gente já analisou bem. Isso. Esse aqui eu fiz errado. Aproximar um pouquinho. Por que saiu errado nele? A linha de baixo. Eu olhei no seu slide, estava 3, aí eu medi 3. Depois que eu fui ver que eu estava passando em cima do carimbo. Ah, entendi. Ela ficou muito próxima ao carimbo, né? Uhum. Tá certo. Mas aproxima aí. Vamos dar uma olhada como tá. Ó,
Eu tô com a sensação, dá uma conferida depois, eu tô com a sensação de que essa margem direita do cantinho que tá aparecendo aqui na tela, ela tá menor que as outras, tá? Essa é a sensação da foto. Dá uma conferida depois para ver se elas estão todas do mesmo tamanho. Lembrem lá, ó, superior, inferior e margem direita, você vai fazer com 0,7, certo? Margem esquerda com 2,5. Tá certo? Ó, Marcos, ó, esse teu desenho ele já melhorou bastante em relação ao outro, tá? Dá para ver a questão da precisão das linhas, ela já está muito mais precisa do que o anterior, tá? Então já mostra bastante uma evolução. Uma coisa que você tem que se atentar é o seguinte, a nomenclatura do exercício. Aí você escreveu a escala, né? Atente o seguinte, ó, a escala, o nome escala, ele tem que estar alinhado à esquerda do desenho. Então, a hora que o desenho começar, ele precisa estar exatamente alinhado abaixo do desenho. Dá para entender? Acho que sim. Isso é uma coisa, pessoal, isso vale para todo mundo, tá? Aqui a gente está dando o exemplo do desenho do Marcos, mas isso vale para todos. Sempre que vocês forem dar nomenclatura para o desenho e descrever a escala, você tem que tomar cuidado, você tem que se atentar para que a escala, essa representação, essa nomenclatura, esse escrito, ele esteja sempre alinhado à esquerda, junto com o início do desenho, tá certo? Tem mais ou não? Não, só esse. Tá certo? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho de água. Mais alguém vai querer mostrar? Pode ir preparando a tela. Eu tenho a cadeira para mostrar. Pode ir preparando a tela, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Quem vai agora é o Bruno. Beleza, Bruno. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o teu desenho. Vamos lá. Qual escala que você fez, o Bruno, no desenho? Ah, tá certo. Ó, aqui, vamos corrigir duas coisas. Ó, primeiro, mesmo no carimbo, quando você for escrever, você vai escrever ESC, ponto. Aí você vai escrever 1, 2 pontos, 10. Tá faltando o ESC aqui, tá? No teu. Isso aí mesmo. No desenho, mesmo que você tenha colocado aqui no carimbo, eu acho que é interessante você colocar também no desenho isso daí, tá? Aí embaixo do desenho, você vai colocar o que é a vista frontal, você vai escrever lá, vista frontal, escala 1 para 10. Você vai escrever vista lateral direita, escala 1 para 10. Vista posterior, escala 1 para 10. Sempre a gente vai usar esses procedimentos para representar cada um dos desenhos e cada uma das escalas. Tá certo? Ó, vamos lá. Volta lá. Tem mais umas coisinhas lá. Ó, aproxima um pouquinho, por favor. Isso, aproxima aí. Tá? Nesse caso aí, você não precisa fazer o arredondado do acento, tá? Você poderia até fazer ele reto. Desse jeito não tá errado não, tá? Mas não necessariamente precisaria ser feito. Outra coisa que a gente tem que corrigir é o seguinte, ó. O encosto nessa vista frontal, aí nesse desenho mesmo, exatamente como tá aí, esse encosto, ele tem que ter uma linha mais fina que a parte da frente, que o assento. Para parecer que ele está mais longe. Oi? Para parecer que ele está mais longe. Exatamente, ó. O assento, ele tá mais próximo
do observador, de quem está olhando, do que o encosto. Vocês concordam comigo? Sim. Certo? Então, aí tem que ter essa diferencinha aí de distância só, tá? Vamos lá, mais outra coisa. Isso aí, ó. Essa parte aí, Bruno, é o seguinte, ó. Você pode fazer assim, ó. A parte do encosto, ela fica um pouco mais, uma linha um pouco mais grossa, ela ressalta, porque ela tá mais acima, tá certo? Ela tá acima, mais próximo do que o assento. Então, o assento, ele deve ficar com uma linha, uma espessura um pouco mais fina do que o encosto, tá? Então, isso daí é tranquilo. Outra coisa, a parte do assento, essa linha mesmo onde você tá com o cursor aí, ó. Essa linha inferior. Isso, ela tem que ser reta, tá? Mesmo que ela tenha almofada, você pode representar ela reta. Eu errei, eu não consegui fazer reto. Isso, acho que é a forma até mais coerente de fazer. É mais fácil, né? Você pegar uma régua e passar reta ali, fica mais fácil de fazer. Ela pode ser reta sim, tá? Sim. É que eu fiz mais fraquinho mesmo. Se não tivesse certo, eu ia borrar. Isso. Tipo, Ó, o que fraquinho. eu acho que não tem problema, não. Você pode até deixar ela um pouco mais arredondada assim, tá? Não é o caso. Essa na lateral aí, ó. Aí, nesse caso, eu acho que ela, se ela fosse reta e ficasse só com a ponta arredondada, seria melhor. Assim, né? Isso mesmo. Ok. Vamos lá na inferior, desce lá. Essa daí, ó. Essa aí é o mesmo caso, tá? Você pode fazer essa base reta embaixo do assento. Aqui embaixo, na parte inferior. Isso. Essa linha inferior, ela pode ser reta. Tá bom. Outra coisa, ó, eu percebi que tá melhor, já tá, apresenta já um resultado. O traço, ele já tá bastante preciso, tá? E talvez algumas falhas que ainda existam são nas margens. Então, a hora que você faz a margem, dá para ver que tem algumas imprecisões no encontro das linhas, talvez a espessura de uma linha para outra, tá? Mas, de uma maneira geral, de uma forma global, o teu desenho ele é muito bom, tá? Tá faltando aí no teu desenho a nomenclatura, não esqueça de colocar. Você vai escrever lá. Isso, embaixo do desenho você vai colocar vista frontal, escala, depois vista lateral direita, escala. E os sempre outros embaixo? Oi? Sempre tem que ser embaixo? Isso, sempre embaixo, tá? Gente, ó, isso é um padrão, tá? Nomenclatura sempre abaixo do desenho. Tá certo? É esse? Tem mais algum? Não, não tem mais. Não? Os outros eu já apresentei. Só falta a geladeira. De uma maneira geral, tá bom o seu trabalho, tá? Eu penso que você está evoluindo bem, tem mostrado um desempenho bastante importante, eu acho, com o uso dos materiais. E eu acho que para o primeiro momento tá um resultado bem bacana já. Eu gosto um pouquinho de desenhar. Não, é um resultado bem bacana. Vocês estão evoluindo bem, gente. Todos os trabalhos que eu vi até agora, tá? Sem exceção, então tem sido bons trabalhos. Né? Tem pontos aí que que precisam ser melhorados, mas isso faz parte do processo, tá? Mas, no geral, eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto. Todos os trabalhos que foram mostrados aí até agora são bons trabalhos, tá? Vocês estão de parabéns. Vamos lá, quem mais, gente? Professor, você tem alguma dica para usar lapiseira nas linhas que são mais distantes e nas mais próximas? Ó, eu acho, Luiz, deixa eu pegar aqui uma lapiseira, eu já mostro. Na verdade, Luiz, não tem muito além do que aquilo que eu tenho falado para vocês, entendeu? O grande segredo do uso da lapiseira realmente é essa técnica, ó. Geralmente você tenta usar a lapiseira um pouco mais em pé, tá? Você tem que tomar cuidado com a força também que você emprega na lapiseira e aquele esqueminha, sempre da esquerda para a direita, para quem for destro, tá? Para quem for canhoto, da direita para a esquerda
de baixo para cima. Esse é o sentido. Nunca passar a lapiseira 2 vezes na mesma linha, e quando você for traçar a linha, traçar de uma maneira contínua, sem tirar a lapiseira e colocar de novo no papel, certo? Para evitar quebras. E aí, você respeitando esses procedimentos, é prática. Entendeu? Você vai fazendo, e você vai ficando melhor a cada dia, certo? No caso, então, para a espessura ficar mais larga, é outra lapiseira. Não é passar 2 vezes. Não é passar 2 vezes. Você vai mudar de lapiseira. O grande segredo do uso de lapiseiras no desenho técnico é você pegar o timing do desenho. O que eu quero dizer quando eu estou falando isso? A maneira correta de posicionar a lapiseira, tá? A maneira correta de usar ela no papel e a força. A força também tem muita influência, tá? Você não pode nem apertar muito no papel e você não pode nem usar ela muito com a mão muito leve de uma maneira que ela não apareça no papel. Você precisa encontrar um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio ele vai acontecendo conforme você vai desenvolvendo a prática. Então repetição, prática, e isso vai acontecendo de uma maneira muito natural. Tá? Isso é uma consequência, ela acontece mesmo até de uma maneira imperceptível. E ela vai acontecendo conforme você vai desenhando e você vai praticando. Gente, mais alguém? Não? O meu falta muita coisa ainda, professor. Na próxima aula eu já apresento um pouco, pelo menos. Pessoal, lembrando com vocês, na próxima aula nós vamos ter uma apresentação aí já valendo nota dos exercícios que fizemos até a aula passada, tá certo? Todos os exercícios até a aula passada. Vai ser os quadrados lá, né? A caligrafia e qual mais? E esses móveis. Tá. Tá certo? No certo é os dois, professor, a cadeira e a geladeira. Isso, a cadeira e a geladeira. Tá certo? Eu ia falar agora, eu acho que talvez o meu não sei se vai dar tempo, porque eu vou refazer de novo, porque lembra que eu tinha mostrado e tinha ficado algumas falhas? Eu não sei se vai dar tempo de eu refazer tudo. Dá uma olhada aí, João, que falta uma semana ainda. Dá uma olhadinha. Na semana que vem nós vamos fazer a apresentação breve, tá certo? Daí a gente vai ter uma primeira nota. Eu preciso saber daí como tá andando o trabalho de vocês e ver o que vocês têm feito para uma prévia que vocês vão me entregar no final do bimestre. Hoje, eu vou passar para vocês mais 2 exercícios, e esses 2 exercícios, eles não entram na apresentação da semana que vem, tá certo? Esses exercícios, eles vão estar aí presente na entrega final. Na entrega final, vocês têm que ter eles, tá? Na apresentação da semana que vem, não. Mas na entrega final, sim. Tá ok? Então, eu vou começar a mostrar aqui o material que eu preparei para vocês. E eu vou compartilhar a minha tela, né? Como já é de praxe, quando eu compartilho a minha tela, eu deixo de ver o chat de vocês. Porque, né, maximiza o arquivo aqui e acaba ocupando todo o espaço da tela. Então, eu gostaria que vocês, aí ao surgir dúvidas, que vocês também participassem da aula, que é muito importante essa interação, e ao surgir dúvidas, que vocês, por favor, liguem o microfone para que eu possa ouvir vocês e entender o que vocês não entenderam, que eu possa explicar de uma maneira mais detalhada, tá certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Todos conseguem ver? Tá aparecendo? Tá sim, professor. Então, pessoal, hoje nós falaremos de cotas. Cotagem, tá? O processo de cotagem. Naquele desenho das figuras geométricas, na qual eu passei para vocês, nós já tínhamos ali algumas cotas. Lembra que eu falei naquela aula, né, na aula que foi ministrada,
que a cota, naquele momento, ela não seria necessária ser representada, porque nós teríamos uma aula única e exclusivamente para discutirmos cotas. E eu iria expor para vocês todos os procedimentos a serem adotados para produção, para essa confecção das cotas, tá? Então, esse dia chegou. Hoje nós falaremos aí a respeito das cotas, tá certo? Então, para que servem as cotas? O que são essas cotas? As cotas, na verdade, nada mais é do que linhas auxiliares que vão ali conter numerações que vão auxiliar a produção de um determinado desenho, a reprodução de uma determinada figura. Quando você tem um projeto que você vai para a obra para fazer a execução desse projeto, você tem em mãos um projeto que ele está cotado. Você só vai conseguir implantar esse projeto, só vai conseguir fazer a execução e cumprir todas as etapas desse projeto se esse projeto estiver cota, se esse projeto tiver representação de dimensão, tá? Seja ele um projeto mecânico, seja ele um projeto civil, um projeto elétrico. Se não tiver cota, você não tem nada. Como que você vai saber, você vai executar um determinado projeto, uma determinada peça, se você não souber o tamanho que ela tem que ser? É muito complicado. Então, a função da cota, ela é justamente mostrar, delimitar ali quais as dimensões que vocês precisam seguir para essa nossa execução do projeto. Então, isso é cota, tá? Nós temos aqui uma norma que vai aí reger as diretrizes dessas cotas, vai nos dizer como essa cota precisa ser elaborada, o que ela precisa ser feito para produzir essa cota, tá? Então, nós temos essa NBR 10.126 de 87, tá? Então, ela vai mostrar aqui quais informações as cotas elas devem conter. Para que nós conheçamos aí a fundo o que é uma cota, eu tenho aqui todos os elementos que vão compor a cota. A cota em si, ela é esse numeral, essa nomenclatura, tá? Esse número 70, o número que fica ali indicando a dimensão, e ele é a cota. Depois eu tenho, juntamente com ele, a linha de cota, que é a linha que vai ficar logo abaixo do numeral, que vai determinar, ela serve, tem duas funções. Ela tem o suporte, que ela serve como suporte para esse numeral, e ela também vai determinar a distância, né? Vai mostrar, vai ilustrar a distância que esse numeral está representando. Depois eu tenho a minha linha auxiliar, tá? O que é essa linha auxiliar? Ela é uma linha que vai delimitar o tamanho. Ela vai impor limites para essa representação de dimensão, exatamente como está na figura aqui, tá? Quando eu falo de cotas, eu tenho uma forma específica de produzir essa cota, tá? E vocês vão ver isso muito no AutoCAD. O AutoCAD ele traz ali para a gente uma série de tipologias de cotas para serem reproduzidas, tá? Eu trouxe aqui nesse exemplo três formas de cotas que elas são aí mais populares, né? Digamos aí que tem uma adesão maior dos profissionais. Eu tenho essa cota que ela é cortada, depois eu tenho essa cota que ela é oblíqua, né? Nós chamamos aí com esse pontinho, né? E eu tenho essa com indicação de seta, tá certo? Então eu tenho aqui um exemplo com o uso das setas, como eu devo proceder ao implantar essa minha linha de cota em relação à linha limite, tá? Qual que é a forma correta de fazer? A linha de cota, ela tem que encontrar a minha linha limite. O certo seria que ela não ultrapassasse, tá? Em casos onde eu vou usar essa tipologia de seta, tá? Então, eu tenho aqui como tem que ser a forma correta, o que eu deveria evitar, ó. Por exemplo, quando eu opto por usar essa linha de seta, eu devo preencher na totalidade essa minha seta. Não posso fazer simplesmente essa seta aberta, tá certo? Outra coisa que eu devo evitar quando eu vou usar setas, eu devo evitar esse uso dessas setas mais achatadas. O ideal seja que eu tenha essas setas um pouco mais retilíneas, como é nesse caso aqui, ó. Como é nesse caso aqui, ó. Outra questão, quando eu opto por usar uma linha de cota com setas,
essa linha de cota ela não deve ultrapassar a minha linha de limite, como é o caso aqui. Outra coisa, quando eu uso essa tipologia de seta, deverá estar encostada à minha linha limite. Devo evitar essa situação aqui, onde a linha de seta ela está afastada da linha limite. Vamos para o próximo, vamos caminhar um pouquinho, ó. Eu tenho aqui algumas questões que a gente precisa ressaltar ao debater as cotas. O posicionamento das cotas em relação ao desenho. Vocês vão perceber, esse exemplo aqui é o exemplo mais simples, é o exemplo de uma figura simplificada, uma figura muito simples, né, com poucos elementos, aonde a visualização ela é fácil. Mas quando eu trago isso para um projeto arquitetônico, por exemplo, que eu tenho ali uma infinidade de elementos, tem uma infinidade de informações, o posicionamento da cota é muito importante. Por quê? Se eu posiciono essa cota dentro do desenho, né, posiciono ela de uma forma inadequada, a probabilidade que eu confunda essa linha de cota com uma linha de representação ela é muito grande. Por exemplo, se eu jogo essa minha cota para dentro do projeto, eu posso facilmente confundir essa linha de cota com uma linha de parede. E eu posso facilmente executar uma parede no local errado. E aí, o que acontece? Eu gero uma incompatibilidade com o projeto estrutural, por exemplo. Se eu partir do princípio que toda parede ela precisa estar ali sobreposta a uma viga baldrame, eu vou executar uma parede fora de uma viga baldrame, que vai resultar em um problema construtivo de difícil correção, que futuramente vai gerar lucro, vai gerar dor de cabeça para o profissional e para o proprietário. Então, é uma coisa muito séria isso, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, a maneira correta de usar essas minhas linhas auxiliares. Geralmente, eu vou jogar essa cota para fora do desenho, tá? Nós vamos ver alguns casos onde eu tenho projetos de interiores, projetos menores, que eu uso cotas internas. Mas quando eu faço essas cotas internas, eu vou usar apenas o numeral. Eu vou tirar essas linhas de cota, tá? E a gente vai ver um exemplo desses, tá? Mas nós usamos sempre as linhas de cota como as linhas auxiliares, como é esse caso aqui, ó. Uma coisa aqui que é importante é o seguinte, ó. O posicionamento dos numerais em relação à cota, tá? As minhas cotas, elas precisam ser padronizadas. Se eu posiciono o numeral em um sentido, todas as cotas que estiverem na horizontal, elas precisam estar com o numeral no mesmo sentido. Se eu posiciono cotas na vertical, todas as cotas que estiverem na vertical precisam ter numeral no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Quando eu posiciono uma linha de cota na horizontal, o meu numeral, ele deve ficar sobre a linha de cota, ele deve ficar sempre acima da linha de cota. Na vertical também funciona assim, tá? Também vai funcionar dessa maneira. E uma outra coisa é que esse numeral, né, como recomendação, esse numeral, ele deve estar ali sempre virado, voltado para o lado esquerdo. Como esse exemplo que eu tenho aqui, tá? Então, aqui, ó, regra geral de produção de cota. Sempre o numeral sobre a linha de cota. E ocorrerão situações, principalmente com o trabalho no AutoCAD, em que eu posso, aí me é permitido, né, é aceito essa utilização do numeral no meio da linha de cota, como esse caso que está aqui, ó. Particularmente, aí isso é uma opinião pessoal minha, eu não gosto muito dessa tipologia de desenho, tá? Eu prefiro utilizar esse exemplo aqui do meio. Eu acho que esse exemplo da direita, ele não é aí visualmente muito apresentável, tá? Mas ele é uma tipologia aceita aí no mercado, tá certo? Então, olha aqui, ó, como eu faço uma cotagem. Isso aqui é um ponto importante, ó. Quando a gente for executar uma cota,
nós temos que... Tem um procedimento que ele é importante de ser observado. Primeiro, ó, dá uma olhada nesse caso aqui, eu tenho uma pequena peça, tá? Isso é uma peça mecânica, e eu acho que serve bastante como exemplo para nós, para essa nossa discussão. Percebam que essa peça mecânica, ela tem alguns componentes que acabam seccionando a peça em várias partes. Se eu for olhar friamente essa peça aqui, eu tenho 5 partes em uma única peça. 1, 2, 3, 4, 5. E como eu vou representar essas 5 partes em um desenho? Primeiro, eu vou começar a produzir as cotas intermediárias e depois eu represento a cota total, como está o caso aqui, ó. Eu tenho esse trechinho aqui, ele vai ter 20 milímetros. Esse pequeno trecho aqui, ele vai ter 5 milímetros. Depois eu tenho 50 milímetros, 5 e 20 de novo, totalizando 100 milímetros. Dá para entender até aqui, gente? Sim. Até aqui, tranquilo? Tá de boa. Então, anota isso daí, ó. Isso é uma regra, tá? Sempre que eu vou fazer a cotagem de algum desenho, primeiro eu vou fazer as cotas intermediárias, as cotas menores, e depois eu vou fazer a cota total, a cota maior, tá? Outra questão que ela é muito importante. Quando eu for executar cotas menores, intermediárias, como esse caso aqui, as cotas, todas as linhas de cotas, elas precisam estar alinhadas umas às outras, como acontece nesse caso aqui, tá? Eu não vou fazer, por exemplo, 20 aqui embaixo, 50 lá em cima. Eu não vou fazer os 5 lá em cima e o 20 aqui embaixo, não. Eu vou uniformizar essas cotas, eu vou ali promover uma padronização, uma harmonização. Todas as cotas devem estar ali no mesmo alinhamento. Isso é essencial para a qualidade do desenho, tá certo? Então, vocês precisam se atentar, vocês precisam, anotem aí isso daí, tá? Pega um papelzinho, anota, porque isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa que vocês não podem errar, tá certo? Vamos lá, outra coisa. Existem outros tipos de cota. Nós estamos trabalhando aqui, primeiramente, nós trabalhamos com as cotas mais simples, que são cotas verticais e horizontais, tá? Mas Professor, o João perguntou se pode começar de cima para baixo a questão da cota ali em cima, algum slide anterior. Tipo, fazer aqui? de 100 primeiro, isso, fazer de 100 primeiro e depois fazendo... Não, primeiro você vai fazer as intermediárias e depois a total. Ó, outra regra, gente, ó. Sempre você vai cotar sempre do menor para o maior. Primeiro você vai fazer as intermediárias, depois você vai fazer a total. Nunca ao contrário. Tranquilo? Deu para entender? Sim ou não? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Sim? Beleza, vamos prosseguir, ó. Nós temos outra tipologia de cota. São as cotas inclinadas, tá? Quando eu vou aplicar essas cotas inclinadas? Eu vou usar essas cotas inclinadas em casos onde eu tenho planos inclinados, como é esse exemplo aqui. Eu tenho uma figura trapezoidal, tá certo? E onde eu vou usar aí uma cota inclinada para indicar a distância, o tamanho dessa minha figura. Uma figura de 5 lados, de 4 lados, de 6 lados. Isso nós vamos ter vários exemplos, tá? Aqui é basicamente uma figura de 4 lados, tá? Só um exemplo simples. Essa cota, essa ideia de cota, ela também, eu também vou usar a mesma ideia quando eu tiver planos em perspectiva, como é esse caso aqui, tá? E outra coisa, aqui que é importante, ó, eu vou trabalhar também com linhas de eixo. O que isso quer dizer, ó? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma peça que eu tenho um furo no meio, que é essa primeira peça aqui, ó. E como que eu vou saber aonde que esse furo vai estar posicionado dentro dessa peça? Como que eu faço para ter essa relação de dimensão, de proporção? Eu trabalho com eixo. O que é o eixo? O eixo eu estou trabalhando exatamente com a metade do tamanho. Para a gente ter mais ou menos uma noção, ó, esse eixo aqui ele vai ter
ele está posicionado exatamente na metade desse furo, na horizontal, e na metade na vertical. Quando eu faço essa subdivisão, eu consigo posicionar com mais facilidade esses desenhos. Olha aqui, ó. Esse desenho representado em vista, olha só, ó. Do começo da peça até a metade do furo, eu tenho aqui 12 milímetros. O total da peça tem 16, quer dizer que o quê? Essa distânciazinha aqui, ela vai estar valendo 4. Todo mundo concorda? Sim ou não? Todo mundo concorda, gente, que tem 4 milímetros de largura ali? Sim. Sim. Dá para entender essa ideia de eixo? Professor, Oi? deu uma travada que o senhor pode explicar de novo? Só a última parte, só? Travou em que parte? Um pouco antes de você fazer a pergunta, se dava para entender que era 4. Ah, tá, ó. Outra forma para que a gente possa trabalhar com cotas são o uso de eixos. Os eixos, na verdade, são linhas auxiliares que nós posicionamos exatamente no centro da peça, no centro de determinados pedaços ali, para que a gente possa ter uma noção de distância. Olha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, ela tem um furo no meio. Como que eu vou saber em que altura que esse furo está posicionado ao longo da peça? Para isso, eu uso a linha de eixo, ó. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma vista lateral. Aqui, uma vista ortogonal desse furo. Ela está representando essa parte aqui da minha peça, tá? E aí eu passei esse eixo exatamente no meio do furo na vertical e no meio na horizontal, ó. Então, aqui, ó, do começo da peça até a metade do furo, eu tenho 12 milímetros. O furo no total tem 16. Então, se eu for fazer aqui, ó, a subtração desses valores, eu vou pegar metade desses 16, eu teria 8, certo? Se eu descontar esse 8 dos 12, eu vou ter 4. Então, esse furo, ele vai estar posicionado a 4 milímetros do começo da peça. Deu para entender? Ah, sim, tranquilo. Certo? É um pouco de raciocínio lógico aqui. Vamos lá, ó. Outra regra aqui, ó, para quando eu for cotar, for fazer essa cotagem de eixos. Eu preciso cotar o valor total da peça e eu preciso cotar o valor do eixo. Dá para entender? Sim. Tranquilo? Vamos lá, vamos pro próximo. Aqui de novo, linha de eixo, tá? Isso aqui é muito parecido com o exemplo que a gente viu lá atrás. E aqui, ó, gente, ó. Lembra que eu falei do posicionamento das cotas? Maneira correta de posicionar essas minhas cotas, ó, sempre fora do desenho. Essa maneira aqui não é recomendada, tá? Pela possibilidade de confundir essas linhas com a linha do desenho em si. E essa maneira aqui, ela tá errada, ó. Jogar as linhas justamente para dentro do desenho. Se em todo caso eu não tiver outra escolha, eu precisar posicionar a minha cota na parte interna do desenho, eu vou posicionar ela o mais próximo possível da linha externa. Como é esse caso aqui, ó. A cota ela tem que estar o mais próximo possível das linhas externas, das linhas que faz a delimitação do desenho. Certo? Dá para entender isso? Sim. Ó, aqui um exemplo de cotagem, ó. Eu coto a minha linha menor, tá? Sempre as menores. Depois eu coto a externa, a maior, tá? Se eu já cotei esse lado e mostrei que esse lado aqui tem 20, eu não preciso colocar o restante. Como é o caso aqui, eu posso deixar somente dessa forma, até para não sobrecarregar demais as informações da minha, do meu desenho. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. A cota maior, ela tem que estar sempre acima da menor, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, a maior embaixo e a menor em cima. Isso está errado. Ó, como esse exemplo mostra, ó. Tá certo? Olha aqui, ó, de novo, ó.
alinhamento das linhas, ó. Certo que todas as linhas estejam alinhadas, dessa maneira que ela tá errada, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Olha a bagunça que vira quando ela não tá alinhada, ó. Então, nós precisamos evitar esse tipo de situação. Lembre-se que o quê? O princípio do desenho técnico, da representação gráfica, ela é precisão, ela é organização, ela é clareza. Então, nós precisamos adotar aí as maneiras mais eficientes para que esses princípios possam ser alcançados, tá? Então, acho que essa é uma das coisas mais, talvez uma das coisas mais simples. Nós temos aqui outras formas de cotagem também, ó. Tem cotagens de raios, como é esse caso aqui, eu vou ter cotagem de diâmetros, tá? E aí, quando eu for fazer essas cotagens de raio, eu vou colocar, ó, a dimensão sempre acompanhada da letra R, então, ou seja, eu vou colocar a primeira letra R. Quando eu for cotar diâmetro, eu vou estar acompanhado da letra φ. Então, eu vou colocar o φ como uma indicação de diâmetro. Isso é o princípio básico da matemática, tá? O princípio de geometria básica. Você vai perceber, isso em mecânica existe muito, tá? O trabalho com diferentes raios em uma mesma peça. Isso acontece muito. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma peça que ele vai ter aqui, no mínimo, 4 raios diferentes. Então, eu vou ter que estabelecer uma cota para cada um desses raios. Então, eu tenho um raio de 20, um raio de 10, um raio de 60, um raio de 50. Então, cada uma desses meus ângulos, eles vão ter aqui essa representação de raio, certo? E olha aqui, essa parte aqui, acho ela muito interessante, ó. Eu tenho também uma cota vertical que vai servir como base para que eu possa entender aonde começa o meu ponto de referência. Então, eu tenho raio 60 com ponto de referência distante 28 do final da peça, que é essa minha linha de referência aqui, ó. Mesma coisa acontece nesse meu raio 15, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, de novo, cotas para fazer esse dimensionamento de angulações, tá? Elas também podem ser usadas para mostrar os ângulos, ó. E aí eu vou escrever em ângulos, tá? Eu não vou escrever, quando for casos como esse, eu não vou escrever aí em dimensões, mas em ângulos. Mas daí como é que eu faço para calcular o ângulo, professor? Oi? Como é que eu faço para calcular o ângulo daí? Ó, nesse caso aqui, você vai ter que ou fazer uma regra de geometria básica para achar o ângulo. Geralmente, quando você está projetando, aí você vai ter que determinar o tamanho desse ângulo. Você vai dizer para quem vai executar essa peça, você vai dizer o tamanho que esse ângulo vai ser. Tá? Isso é parte do projetista. E, ao contrário, se você for executar essa peça, o projeto já deve vir pronto, certo? Caso você tenha um desenho no qual você não tem o ângulo especificado, definido, você tem que fazer aquelas relações trigonométricas para poder encontrar somatória de ângulos. Quem lembra isso? É geometria básica. Quem lembra disso, gente? Você vai trabalhar com somatória de ângulos para encontrar. Vamos lá, ó, mais um, ó. Existem casos que nós vamos ter chanfros, como é esse exemplo aqui, ó. E aí, quando eu tenho esses chanfros, né, automaticamente eu estou criando uma espécie de triângulo. Se eu for parar para pensar, eu vou determinar quais são os lados do meu triângulo, tá? Para representar um chanfro, eu não preciso especificamente representar a inclinação. Eu não preciso representar essa hipotenusa aqui, eu vou representar somente essa distância que o chanfro, essa distância de referência, né? Se a gente parar para pensar, seria um cateto. Eu vou mostrar somente essa distância de referência para que eu possa executar o chanfro. Certo? Tem aqui outros exemplos, ó. Quando eu tenho peças esféricas, né, peças circulares, vou trabalhar com linhas de eixo para posicioná-las.
E de novo eu mostro a quantidade de... Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma peça com uma série de furos. Então eu posso mostrar, por exemplo, o tamanho do furo, quantidade de furos que eu tenho, e o tamanho do meu raio, do meu diâmetro de cada um deles. Mais um exemplo, ó. O pessoal da mecânica usa muito essa tipologia aqui, ó. Gente, geralmente projetos mecânicos trabalham muito com milímetros, com cotas em raio, com cotas circulares e também com eixos, linhas de eixos. Na construção civil, nós temos muito isso em projetos hidráulicos e projetos estruturais. Dúvidas, pessoal? Dúvidas ou não? Não, tá de Tô boa. tranquilo até agora. Então, vocês vão fazer um exercício, tá? Eu tenho aqui alguns exercícios e vocês vão praticar essas coisas, tá? Ó, nesse exercício, não necessariamente vocês precisam se preocupar com a espessura de linha, tá? O foco central do exercício é a reprodução das cotas, tá certo? Certo, gente? Sim. Certo. Então, ó, eu tenho aqui 3 atividades que vocês vão fazer aqui. Conforme Isso tá é professor, é para entregar junto com as aulas? Daí não vai precisar entregar? essas atividades de hoje, vocês vão me entregar no final do bimestre. Pessoal, ó, tudo que eu estou passando em aula vai ser entregue no final do bimestre. Nós vamos ter uma data e nós vamos entregar essas... Vocês vão montar um arquivo PowerPoint, vocês vão me entregar, tirar uma foto de cada um desses desenhos e vão me entregar todos nesse arquivo PowerPoint. Esses serão os itens que serão avaliados no bimestre. A nota de vocês vai ser dada a partir da avaliação desses exercícios. Certo? Certo. Então, ó, nós temos esses exercícios. Ó. Então, Professor, só uma dúvida. Oi? Quando que é o final do bimestre? É final de abril agora? Ou não? É final de abril, gente. Nós devemos ter aí mais uns 15 ou 20 dias somente. Entendi. De aula. Se eu não me engano, o período de provas começa no dia 19. Acho que logo em breve, acho que essa semana ainda deve sair já o calendário de provas. Mas se eu não me engano, vai ser agora, a gente já começa no dia 19. Certo? Então, ó, o desenho, na verdade, assim, ó. Aqui nós temos as orientações para a realização do exercício, tá certo? E o exercício, ele deve, na folha de vocês, o resultado final deve ser algo parecido com isso aqui, ó. Certo? Dúvidas, gente? Professor, os slides vai estar no Moodle a partir de quando? Os slides eu posso colocar agora, inclusive. Terminando a aula aqui, a gente já pode colocar. A aula eu posto amanhã cedo, o vídeo, porque eu dependo daí da gravação do Meet, que assim que eu encerro a aula, ele demora mais ou menos 1 hora e meia para me entregar o vídeo. Então aí, né, até pelo horário que a aula termina, aí eu posto amanhã de manhã, mas os slides eu posso postar agora para vocês. Professor, nessa atividade de hoje, eles são quantos desenhos para realizar? Ao todo, deixa eu dar uma olhada aqui quanto que vai dar. Olha, eu acho que deve dar umas 10 figuras. Em torno.
E daí na semana que vem vai ser só apresentação ou você vai passar daí mais atividade? Não, vai ser só a apresentação das atividades que já foram solicitadas nas aulas anteriores. Então, devido à data, esses seriam os últimos desenhos a serem para esse bimestre. Possivelmente. Tudo vai depender do calendário de prova, tá? Ó, semana que vem é semana do dia 12, tá certo? Se as nossas provas começarem na semana do dia 19, nós não teremos mais aula, nós não teremos conteúdo novo. Se começar no dia 26, no dia 19 nós vamos ter aí outra aula. Tá certo? Beleza. Pessoal, por isso eu tenho dito para vocês desde o começo do bimestre, não deixem acumular, tá? Desenho técnico, ela é uma disciplina que ela é dinâmica e ela é muito contínua. Então, assim, semanalmente nós temos aí conceitos diferentes, nós temos sempre atividades de fixação, então não deixem acumular essas atividades, porque senão chega no final do bimestre vocês vão ficar apertados. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Essa atividade é para fazer na folha A3? Todos os desenhos nossos são na folha 3. Sempre aquele mesmo padrão. Folha 3, margem, carimbo, todos os desenhos. Dúvidas, gente? Tem problema apagar e corrigir? Não tem. Vocês têm que tomar cuidado do seguinte, ó. Não pode ficar marcada a folha. Não pode ficar suja. Certo? Porque senão ela vai atrapalhar na qualidade final do desenho. Mas não tem problema apagar, não. Só precisa tomar cuidado para não sujar a folha e não ficar muito marcada. Beleza. Vamos lá, mais alguém? Mais alguém? Então, pessoal, ó, eu vou disponibilizar para vocês agora o material, tá? Já estou até, inclusive, aqui renomeando ele. Vou postar para vocês no sistema, tá certo? Semana que vem, nós vamos ter aí a apresentação, tá? Todos os exercícios que foram feitos até a aula de hoje. O exercício de hoje não entra na apresentação. Os demais, sim, né? Temos ali caligrafia, as figuras geométricas, tivemos ali os móveis, né? Aquele questão da cadeira lá e da geladeira. Então, todas as atividades que foram feitas até o momento, até a aula de hoje, nós vamos fazer uma apresentação na semana que vem. Todos têm que participar, porque faz parte da avaliação essa apresentação, tá certo? Sem exceção, todos precisam participar e apresentar os desenhos. E aí, na próxima semana, se nós não já iniciarmos a semana de aula, a semana de prova, se na semana do dia 19 nós não tivermos prova, nós teremos aí outra aula, certo? Tudo vai depender do calendário que será divulgado. Professor, só uma dúvida. Na prova, a gente vai cobrar o que exatamente? Vai cobrar teoria? Vai desenhar lá? Olha, na verdade eu não sei ainda, porque eu não montei a prova. Eu não sentei ainda para ver como vai ser isso daí, tá certo? Eu tenho também que ver aí com as coordenações para receber quais serão as diretrizes para a elaboração da prova, né? O que a instituição vai pedir como padrão, para poder adequar o conteúdo que nós fizemos aqui, tá certo? Se nós estivéssemos em situação normal, fosse uma prova em sala de aula presencial, era desenho, né? Eu daria um exercício para vocês e vocês iriam fazer o exercício na aula, ali no período da aula,
e me entregaria no final da aula e essa seria a prova, tá? Rotineiramente, as minhas turmas de desenho técnico têm sido sempre assim, tá? Nesse caso em específico, preciso aí conversar com as coordenações para ver quais são os direcionamentos da instituição em relação ao processo avaliativo desse bimestre. Aí sim, a partir desses direcionamentos, eu vou sentar e vou planejar a prova e ver como vai ser a prova. Então, essa resposta, por enquanto, não posso te dar ainda. Tranquilo. Certo? Mais alguém? Tranquilo, gente? Se não tivermos mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula. Tranquilo? Ninguém? Acho que o senhor não fez chamada ainda. Tá? Isso, temos a chamada. Por favor, como de praxe, coloquem aí no nosso chat o nome completo de vocês e o curso de cada um. Tá certo? Parece que vocês estão meio assustados, gente. O que aconteceu? Semana de prova. Oi? Semana de prova, todo mundo desesperado. Não, é tranquilo. É que, na verdade, assim, é a primeira semana de prova de vocês, né? Ninguém fez prova ainda, né? Não, é a partir do dia 15 que começam as provas. Ah, entendi. No começo, assim, dá um pouco de preocupação, mas depois vocês vão ver que é tranquilo. É tranquilo. Não é tudo isso, não. Não é esse bicho de 7 cabeças, não. É lógico que vocês precisam se dedicar um pouquinho mais, né, em relação aí ao bimestre todo. Mas vai dar tudo certo. Fiquem calmos, se acalmem. Se cuidem, fiquem tranquilos. Todos colocaram o nome lá no chat? Todo mundo colocou, gente? Quem não colocou vai ficar com falta. Acho que sim. Certo? Então, pessoal, nós encerramos mais essa nossa aula. Aguardo vocês até a semana que vem com nossa apresentação, tá? Fiquem com Deus, até a próxima semana, no mesmo horário. E nos falamos. Qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês têm o meu endereço de e-mail, pode me mandar e-mail que daí eu respondo, tá ok? Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite.